Bom, acho que dá pra gente ir começando, conforme o pessoal vai chegando, vão se adaptando ao momento também. Vamos fazer um momento de oração então, pedindo que o Senhor possa nos dar graça mais um dia aqui, né? Senhor Jesus, nós queremos diante do Senhor colocar nossos corações nesse momento, pedindo que a Tua bondade, a Tua graça possam fluir sobre nós, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nos capacitar, abrindo, Senhor, nossa cognição, nosso entendimento e nosso coração também, Senhor, para a total compreensão da Tua palavra, compreensão da verdade, Senhor, a respeito dos atributos de Cristo, Senhor, que nós sabemos que não é uma tarefa, Senhor, tão fácil, tão simples, mas nós cremos que com o Teu Espírito Santo nos ajudando, nós conseguimos romper cada uma dessas barreiras, Senhor. Pedimos que o Senhor possa visitar cada um de nós com graça, Senhor, e nos dar sempre, Senhor, ânimo, desejo e fome, Pai, da Tua palavra, fome do Senhor e de Te conhecer dia após dia. Que Tua bondade, Pai, possa nos alcançar mais uma vez e que o Teu Espírito, Pai, tenha liberdade para trabalhar em nossos corações enquanto nós compartilhamos dessa porção, Pai, da Tua palavra. Te pedimos isso pelo poder do Seu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu só vou explicar para o pessoal alguns pontos, né? A gente falou na última sobre ainda a bibliologia, né? Então a gente estava falando sobre as questões relacionadas à Bíblia, à Escritura. Primeiro ela como palavra de Deus, depois uma introdução do Antigo e do Novo Testamento. E hoje nós vamos falar, hoje também na próxima a gente vai falar sobre alguns conceitos que fazem parte da Cristologia. Então essa introdução que eu estou dando é para quem quiser depois pesquisar e estudar um pouco mais sobre o tema, é sobre Cristologia. Hoje nós vamos falar sobre o que compreende essa ideia dos atributos de Deus, também sobre a dupla natureza de Cristo, né, que é específica dele, e também essa relação desses pontos com a nossa fé. Na próxima a gente vai continuar falando sobre alguns pontos relacionados à encarnação de Cristo, kenosis e algumas outras doutrinas. Tudo disso está dentro do que é chamado Cristologia, tá? Então só para cada um poder se situar. Bruna, fique à vontade, por favor. Tá mutado. Aí. Boa noite, pessoal. Então, assim, né? Eu estudei um pouco daquilo que você falou, Matheus. É uma coisa assim que tem muita coisa para aprender, né? Mas eu gostei muito do tema. Até comecei a ler aquele livro que você me mandou, achei muito legal, porque a gente sempre tem essa. Eu sempre ouvi falar muito dos atributos de Deus, da onisciência, onipresença e onipotência, né? Não me atentava para outros atributos, né? Claro que a gente não vai falar sobre todos hoje, né? Até porque aquilo que eu te falei, né? Quantos são, né? Há divergências, né? Alguns enumeram mais, outros menos, mas a gente vai falar sobre alguns hoje. Primeiro a gente precisa definir o que é atributo, né? São características essenciais de Deus, né? Que revelam o caráter dele, quem ele é, na essência. Tem dois tipos de atributos, né? São os atributos comunicáveis, que são aqueles que, de certa forma, Deus reparte com a gente, ainda que de uma maneira limitada, né? E os incomunicáveis, que são aqueles que só Deus tem, né? Que ele não reparte conosco. E falando dos comunicáveis, a gente pode pensar em alguns ali, né? Amor, né? Deus é amor. E ele reparte com a gente também, né? A Bíblia fala lá em 1 João, né, 4:8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? Então é uma coisa que ele reparte com a gente. Santidade, né? A gente, através de Cristo, por causa de Cristo, nós, né, é liberado sobre as nossas vidas também a santidade, através do Espírito Santo. Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente não vive uma vida de total santidade, né? Essa é uma coisa que nos é dada pela graça através de Cristo e por causa do Espírito Santo. Ele nos leva, né, a viver dessa forma. Misericórdia, né? É uma das características, um atributo de Deus, e é uma das coisas que Deus reparte conosco, né? Lá eu listei primeiro os incomunicáveis, mas eu vou pegar aqui os comunicáveis. Lá em Mateus 5, que fala das bem-aventuranças, né? Vai falar lá
da misericórdia, né? Mateus 5,7 diz que bem-aventurados que têm misericórdia, pois alcançarão misericórdia. Então, uma das coisas que Deus reparte com a gente, que é um atributo dele, é a misericórdia. Só um pouquinho, pessoal. Depois. Outra coisa que Deus reparte conosco é a questão da justiça, né? Deus é justo. Muitas das vezes nós olhamos para algumas circunstâncias e parece que não é, né? Mas porque a gente não tem um entendimento do todo, né? E a Bíblia diz também lá em Mateus 5,6 que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, para você ter fome e sede de justiça, foi algo que Deus repartiu conosco, né? Foi ele que repartiu, porque no pecado, antes de nós conhecermos Jesus e termos o Espírito Santo, no pecado a gente não tinha nem noção do que era justiça ou injustiça. A gente até tinha, mas a Bíblia vai falar lá em Isaías que as nossas justiças são como trapos de imundícia. A nossa justiça mais justa, ela é como um trapo de imundícia diante de Deus, né? Mas a Bíblia diz que aquele que tem fome e sede de justiça será farto, lá em Mateus 5,6. E é claro que foi algo que ele colocou em nós, né? Essa justiça dele, ele colocou isso dentro de nós. A sabedoria. Deus é plenamente sábio, né? E a palavra de Deus vai dizer em Tiago 1,5 que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus porque ele dará. Então, o que a gente entende com isso? Que é algo que faz parte do caráter dele e que ele está disposto a repartir conosco, né? Porque a Bíblia vai falar ali, aquele que não tem, peça a Deus que ele dá, né? Então, é algo que é dele e que ele reparte conosco. Sabedoria, o amor, a justiça. Então, eu peguei alguns, assim, não peguei todos, né? Tem muitos. A gente vai falar um pouquinho dos atributos incomunicáveis, que fazem parte dele só, mas que ele não reparte conosco, que é a onipotência. O que é a onipotência? Deus tem todo o poder e faz tudo o que ele deseja. Lá em Jeremias 32:17 e em Mateus 19:26 vai falar. Mateus 19:26 vai falar que para Deus nada é impossível. Então ele pode todas as coisas, né? É claro que ele é assim, independente se nós cremos ou não. Porque quando você olha, porque existem perguntas que, de certa forma, refutam esse atributo. Ah, mas se Deus é onipotente, se Deus pode todas as coisas, por que o mal existe? Por que pessoas sofrem? Por que crianças morrem, né? Então, existe isso, e é uma discussão muito mais profunda, né? Mas a questão é, ele é onipotente. Independente das circunstâncias, ele tem todo o poder e nada, não há nada que ele não possa fazer, né? Então, se ele não faz, porque já é uma pré-determinação dele, né? Porque, por mais difícil que seja para a gente entender que as coisas ruins também acontecem por uma permissão de Deus e muitas das vezes por uma determinação de Deus, por mais que seja difícil para o nosso entendimento humano, isso é fato pelo que a Bíblia fala, né? Que todas as coisas acontecem porque existe uma permissão de Deus e muitas das vezes um decreto de Deus. Se a gente parar para pensar, mas coisas ruins acontecem, Deus onipotente, coisas ruins acontecem. Deus onipotente, mas Jesus morreu na cruz, sofreu tudo que sofreu. Por algo que ele já tinha pré-determinado, né? Falei da onipotência, né? Onipotência. Agora, onisciência. Deus conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Até porque Deus ele não é limitado pelo tempo, né? Nós estamos nesse momento aqui, mas ele não necessariamente está só nesse momento. E eu estudando essa questão, claro que muito raso ainda, né? Essa questão dos atributos de Deus, como a nossa mente tem dificuldade de entender Deus, né? A gente sabe que Deus é grande, a gente usa essa palavra dizendo Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é grande, mas a gente não tem noção da grandeza dele. E quando você vai vendo atributo por atributo, você vai vendo que ele é muito maior do que a gente possa imaginar. Que a nossa mente não consegue alcançar tamanha grandeza, né? Então, ele conhece todas as coisas. Tem um salmo, o Salmo 139, que Davi vai falar ali, né? O Senhor conhece o meu levantar, o meu deitar e o meu levantar, né? Em todas as coisas o Senhor está presente. O que está dizendo? Deus está presente em todas as coisas o tempo todo, né? Não é que ele está presente no sentido figurado. Eu estou falando da onisciência ou onipresença? Não, onisciência, né?
Já tô confundindo as coisas, que é muito parecido. Onisciência quer dizer que ele sabe todas as coisas, né? O Davi vai falar assim, olha, antes que a palavra me chegue à boca, antes que a palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece. O Senhor me conhecia quando eu fui formado no ventre da minha mãe. Então, ele tem conhecimento de todas as coisas, né? Então, essa é a questão da onisciência. Salmo 147, 5 vai falar disso. Onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e plenamente. Né? Não, aí que eu estava falando, não é uma questão figurada. Deus está em todos os lugares, porque a gente tem o hábito de falar muitas das vezes, Deus está em todos os lugares. Mas ele está mesmo e plenamente em todos os lugares. Salmo 139, do 7 ao 10, vai falar, o Davi fala assim, para onde irei para fugir da tua presença, né? Onde irei? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu descer à profundeza do céu, lá tu estás. Eu não posso me esconder da tua presença, resumindo o que Davi quis dizer, porque ele está em todos os lugares, né? Esse é uma das referências, mas existem outras referências que falam que Deus está presente em todos os lugares. E eterno, né? Ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Ele não está sujeito ao tempo, na verdade. Salmos 92 vai falar sobre isso. Deixa eu só pegar aqui, que é bom a gente ler, né? Senão a gente só dá as referências. Agora, uma coisa que eu pensei, Matheus, que é uma coisa, de certa forma, aí você até uma coisa, uma pergunta depois, mas só para mim não esquecer. Porque aqui fala da eterno, não tem começo nem fim, ele está sujeito ao tempo. Então, está dizendo, pelo estudo, que essa questão dele ser eterno é um atributo não comunicável. Mas, porque, de certa forma, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Mas nós temos um começo. Mas, por outro lado, nós também somos eternos, não somos? Esse ponto é interessante, eu já tinha até pensado aqui para falar ele depois mesmo, que se confunde, essa confusão vem da palavra eternos e da palavra imortal, né? São duas coisas diferentes. É que a gente tem um hábito de usar tudo como eterno só, né? Mas eterno é só Deus, né? Porque o eterno significa que você não está dentro da linha do tempo nem para frente nem para trás, né? Então ele está além disso. Agora, imortal, você nasceu em algum momento, mas você não vai morrer, né? Então nós somos imortais. A gente teve um momento de criação e aí não vamos ter um momento de morte física no sentido, né? Quer dizer, morte espiritual. Agora, Deus não teve nem início, nem tem fim, né? Então, Deus realmente é eterno, por isso é um atributo incomunicável. Agora, nós somos imortais aí, né? Entendi. Então, quando fala dessa questão da eternidade, lá em Salmos 90, versículo 2 diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade e eternidade tu és Deus. Então, né, antes de todas as coisas serem criadas, ele já era Deus, né? A gente não pode dizer ele já foi criado ou ele se criou, ele sempre foi Deus, né? Que é aí que eu falo para você que tem uma dificuldade da gente compreender essas coisas. Peraí, porque o que a gente conhece? A gente conhece a partir do que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Então, a gente está acostumado com essa questão de algo ser criado, de nós sermos criados, de tudo ser criado. Daí você pensa, como assim? Quem criou Deus? Como assim Deus não foi criado? Né? Então, é uma coisa que eu acredito que a gente só vai entender realmente quando a gente estiver na presença dele mesmo, né? Eu fico pensando que talvez essas coisas nem sejam relevantes. Talvez quando ele realmente voltar a nos buscar, talvez não sejam relevantes. Mas você fica pensando, se um dia eu entender isso, provavelmente vai ser só nesse momento, né? Esse E ponto, Bruna, só porque eu lembrei que geralmente, acho que alguns dos que estão aqui vão lembrar que eu já comentei isso, sobre a questão da onipresença, da onisciência e também da eternidade de Deus, né, tudo isso vinculado. Você pensar na questão do tempo mesmo, né, em relação a isso, que quando a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para nós isso é um tempo, né? Foi um passado, ok. Mas porque para nós é aquela diferenciação da questão de tempo, né? A expressão cronos do tempo cronológico e o kairos, que é um tempo fora do tempo, né? Um tempo de Deus, que a gente geralmente usa chamando assim. E o kairos não tem a ver com momentos, né? Tem a ver com passado, presente e futuro. Para Deus, tudo, em algum grau, é presente, né? Então,
Quando a gente vai explicar essa diferença de tempo, quando a gente fala que Deus está presente em todos os momentos também, isso significa que ele, ao mesmo tempo que ele está vendo nesse momento cada um de nós nascendo, e ele está vendo cada um de nós nesse momento aqui, ele também já está vendo a gente no final da vida, né? Porque para Deus todos esses momentos se compartilham, né? Para ele é tudo presente, por ele ser eterno. Então esse tempo kairos não é uma coisa assim que a gente consegue explicar no sentido humano, ou tentar simplificar, né? Por isso até de que na oração eu falei, o Senhor nos ajude, porque não é o tipo de coisa assim que é prático ou simples da gente entender, né? Mas se parar para pensar que Deus está vendo cada um de nós em momentos distintos da vida, seja no começo ou no final dela, tudo isso ao mesmo tempo e nesse instante, né? Isso é uma característica só dele mesmo. Imutabilidade, né? Significa que Deus não muda, né? Ele é imutável. Ele não muda em seus caráteres, seu propósito, suas promessas, né? Ele não muda com o tempo, ele não evolui, ele não fica melhor e nem pior, né? Ele continua sendo o mesmo. E de certa forma, isso traz uma segurança para nós. Porque quando nós paramos para pensar que Deus é amor, por outro lado, a Bíblia fala que ele é imutável também, você fica pensando, então ele nunca vai mudar, ele vai continuar sendo o amor. A Bíblia fala que ele é fiel, que ele é misericordioso, e a Bíblia também fala que ele é imutável. Isso traz uma segurança no sentido de que ele não vai mudar mediante as circunstâncias, como nós, né? A gente muda. Muitas pessoas, né? É uma outra discussão, né? É uma outra discussão, mas assim, muitas pessoas aparentemente conhecem Jesus, caminham com ele, dependendo das circunstâncias, elas voltam atrás, né? Ou desistem de algumas circunstâncias, ou a nossa fé mesmo que você permaneça, muitas vezes é abalada pelas circunstâncias. E Deus não. E a segurança que nos traz é que ele é firme e constante. Ele não muda. Então, independente das circunstâncias, ele é o mesmo. E isso, para nós, no prático, é pensar tudo que está acontecendo no mundo hoje, né? E o que já aconteceu, tudo que aconteceu e que vai acontecer ainda, não vai mudar quem Deus é. Ele não vai mudar as promessas que ele fez, no sentido de que Jesus vai vir nos buscar, no sentido de que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? De que a presença dele, que o Espírito dele é sobre nós, né? Então, isso nos traz uma segurança no sentido de que ele não muda, não como nós, né? Não, ele não é levado pelas emoções e pelas circunstâncias, né? Tiago 1,17, eu acho que é um dos melhores versículos, assim, né? A Bíblia diz que toda boa dádiva vem do alto, né? Desce do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Né? Eu acho que tem vários versículos, né, que vão falar isso. Hebreus 13:8 vai dizer Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas Tiago 17 diz ali, né? Em quem não há mudança nem sombra de variação. Né? Isso mostra o quanto ele é imutável, né? A Bíblia fala sobre isso, bem claro. Imutabilidade, autoexistência ou aceidade, né? Existe por si mesmo, sem depender de nada ou ninguém. Êxodo 3:14 vai falar, né? Eu sou quem sou. Porque quando Moisés, né, chega para Deus e fala assim, tá, mas quando eles me perguntarem o teu nome, quem você é, o que eu vou falar? Ele diz, só diga, eu sou quem sou, né? Ele não tem um começo, um meio, um fim, não tem como explicar. Ele é quem é, né? Deixa eu ver aqui outro. Deus é supremo, um dos que eu peguei também que eu achei muito interessante. Deus é maior que todos, ele reina sobre todos, né? Ele reina sobre todas as coisas. A onipotência, ele pode todas as coisas, e a diferença da onipotência para supremacia é que ele pode todas as coisas e sobre todas as coisas. Então, ele pode todas as coisas sobre todas as coisas. Ele é poderoso sobre tudo, sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que existe, né? Isaías 46, 9-10 vai dizer, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Né? Então, ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, ele está sobre todas as coisas, né? Ele conhece todas as coisas. Colossenses também vai dizer, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, para que em tudo ele tenha a supremacia. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Autoexistência. Tem. Infinidade, imensidão. Ele não tem limites. Né? Ele não
Não se pode limitar ele, nem o poder dele, quem ele é. Então, acho que eu já falei sobre os atributos comunicáveis, né? E uma das. O interessante da gente saber estudar sobre, sobre os atributos de Deus é que isso nos traz segurança de quem ele é. Isso, de certa forma, sustenta a nossa fé, dá um respaldo para a nossa fé, no sentido de. Porque a gente fala, a gente sempre fala, ah, Deus é poderoso sobre todas as coisas, mas quando a gente consegue entender e ter uma base do que a palavra diz sobre isso, porque uma coisa é uma palavra, que todo mundo diz, ah, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Mas outra coisa é o que a Bíblia fala, né? Claramente sobre isso. E a gente crê que a Bíblia, né, é a palavra de Deus, então a gente confia que ela é a palavra de Deus. E quando você vê essa descrição de quem Deus é, né, qual o caráter de Deus, isso de certa forma te gera mais confiança e fé, né? Saber que ele é bom. Aí eu tenho muito mais tranquilidade de me entregar a um Deus que eu sei que é bom, de confiar a minha vida a um Deus que eu sei que vai seguir aquilo que ele deixou na palavra. Né? Claro que Deus, né, ele não está, como se diz, preso àquilo ali, mas ao mesmo tempo são decretos dele. Né? Coisas que ele falou e a Bíblia fala que ele é imutável, então ele não vai voltar atrás. Então, conhecer os atributos de Deus, claro, a gente falou só sobre alguns aqui, né? Conhecer os atributos de Deus nos dá segurança para a nossa fé. É um respaldo, na verdade, para a nossa fé. E também é uma esperança de saber que esses atributos comunicáveis, eles estão dispostos a mim, eles estão ao meu dispor. Né? Eu preciso ter fé para crer que Deus está repartindo isso comigo e desejar isso, mas saber que é algo que ele reparte e faz parte do caráter dele. É pensar, eu tenho coisas que fazem parte do caráter de Deus. E lá em Gênesis vai falar, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, já fala sobre características de Deus que foram colocadas em nós, né? Depois da queda, daí, né, uma outra história, depois da queda se perdeu algumas coisas e através de Jesus Cristo, né, ele veio para restaurar. Mas você vai falar algumas outras coisas aí, Matheus, mas enfim, é isso que eu consegui entender. Amém. Eu acredito igual você falou, isso é positivo, né? Que são dos atributos de Deus não só relacionado a esses pontos, mas agora, na segunda parte que a gente vai ver, isso vinculado a Cristo, né? Para entender a dupla natureza de Cristo, vai estar tudo muito vinculado, porque nós vamos conseguir comparar alguns atributos que pertencem somente a Deus, mas que a Bíblia torna clara que estavam e estão, né, presentes em Cristo. Então, se você pega a lógica, existe um lado da lógica, né, no sentido bíblico da coisa mesmo, de que se você pega a Escritura e você pega esses atributos que nós chamamos de incomunicáveis ali, ou seja, só Deus tem eles, e você entende que na Escritura ela demonstra de maneira clara que Jesus, o Jesus mesmo que nós estamos falando, ele tinha alguns desses atributos, os que são demonstrados nos versículos, você consegue concluir por dedução lógica de que ele tem que ser Deus. Né? Ele precisa ser Deus para ele ter esses atributos, que são atributos que não podem ser cedidos a homens. Né? E esse ponto que a Bruna falou, está tudo vinculado. Sempre quando a gente falar de cristologia, a gente vai separar em partes, em doutrinas, mas está tudo vinculado no final das contas. A ideia dos atributos de Deus, a dupla natureza, a encarnação, a exaltação, o kenosis, que é a humilhação, todos esses atributos, né, essas doutrinas sobre Cristo, elas estão vinculadas em determinado grau. Né? E agora, falando especificamente sobre o que nós chamamos formalmente da doutrina da dupla natureza, isso se refere o termo técnico que é usado dentro da teologia, para caso alguém queira estudar em algum outro momento, é união hipostática. Né? Essa expressão hipostática, ela quer designar uma junção de substâncias de pessoas, né? que é a ideia exatamente da junção que é em Cristo do 100% homem e do 100% Deus. E esse ponto aqui, quando eu digo 100% homem e 100% Deus, aqui, agora, a gente tem que abrir mão. Eu acabei de falar sobre uma lógica, está perfeito. E aqui, nesse momento,
a gente abre mão sobre o nosso entendimento lógico de que 2 vezes o 100% seriam 200%, certo? Mas Cristo não está dentro dessa regra. Ele é 100% homem, 100% Deus. Eu já ouvi algumas frases, tempos passados, seja fora ou dentro do ambiente que a gente convive ali, no sentido de igreja, de entender Jesus como 50% homem e 50% Deus. Esse é um problema, não para a teologia apenas, né? Mas é um problema para a Bíblia. O problema é de se Jesus não for 100% homem, 100% Deus, o sacrifício dele não é válido. O sacrifício dele não se torna perfeito para cumprir o que precisava ser cumprido. Então, quando a gente fala da divindade de Jesus, se não for 100% divino, ele não pode ser chamado Deus, não tem como ser meio Deus. Ou ele seria Deus ou ele não seria Deus. Quando você fala de ser 50% homem, também ficaria estranho porque ele não conseguiria padecer da forma como nós padecemos, né? Então, os versículos que falam de que ele se fez homem não seriam plenamente verdadeiros, porque ele se fez mais ou menos daí. Então, é um problema para o ensino bíblico a ideia de que é 50% homem e 50% Deus. Esse é um problema, primeiro, para a Bíblia e, em algum grau, para a teologia, de uma maneira geral. Mas é só para vocês terem essa concepção de que isso já foi discutido, né, em vários concílios. Aqui eu marquei o concílio da Calcedônia, onde ficou exatamente citado essa frase, e a frase é de que Cristo possui 2 naturezas, divina e humana, inseparáveis e inconfundíveis, e que elas coexistem, elas existem ao mesmo tempo, perfeitamente, e de uma maneira em que uma não anula a outra, mas as duas coexistem simultaneamente. Então, esse foi o entendimento na época do Concílio da Calcedônia. Isso a gente está falando de 450, 451, ali depois de Cristo, onde em uma reunião de vários mestres, né, da igreja se reuniram para discutir sobre todos esses pontos no sentido bíblico da coisa. Então, é importante a gente ter essa noção de que, para saber como defender a nossa fé, né, quando a gente fala sobre Cristo. Esses pontos sobre a dupla natureza de Jesus, então, para explicar de maneira prática, né, a união hipostática o primeiro ponto, são 2 naturezas distintas. A natureza divina e a natureza humana de Jesus, elas não se confundem e nem se misturam, ou seja, e elas estão separadas e uma está desassociada da outra, mas as duas acontecem de forma simultânea. Então, aí reforça esse ponto, ele não tem como ele ser meio Deus ou ser meio homem, ele é 100% Deus, ele é 100% homem. Então, essas duas coisas estão acontecendo no mesmo momento. Apesar de que Jesus é uma única pessoa, né? E ele tem essas 2 naturezas, que são de substâncias diferentes, mas uma mesma natureza, sendo considerado o Filho de Deus encarnado. Ao mesmo tempo que é permanente, e aqui entra um ponto importante, né? De que, não sei se todos têm esse entendimento, mas Cristo, ele já tem hoje, né, o corpo glorificado. Um corpo glorificado que foi glorificado de uma maneira que o nosso, em algum grau, o nosso vai ser parecido, mas o dele é diferente exatamente por ele ser 100% Deus, né? Então, esse corpo que ele tem, fisicamente falando, ele vai continuar tendo de forma eterna, tá? Então, nós teremos o corpo glorificado e tudo mais em algum outro momento, né, na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja e tudo mais. Porém, o nosso foi glorificado naquele momento e tá ok. O de Jesus, cada uma das características que ele tinha do ponto físico continuam. Vocês se lembram que quando Tomé chega para ele e diz, se eu não ver as marcas ali, eu não vou crer? Parte do que Jesus faz é demonstrar as marcas para Tomé. E por que isso é importante? Porque as marcas continuaram ali. Entende? Mas aí entraria um ponto que seria estranho. Como que o corpo glorificado manteve as marcas de uma questão física? Isso só aconteceu por ele ser Deus e o sacrifício ser verdadeiro. Então, de uma maneira, debaixo da própria decisão, né, soberana de Deus, ele decidiu se manter assim também. Mas é importante a gente ter essa noção de que todos os pontos, quando a gente fala do corpo de Cristo, no lado físico e no lado glorificado, é essa união das 2 naturezas. E isso é eterno a partir desse momento.
Então, essa doutrina ela é de caráter assim essencial, extremamente importante para cada um de nós, porque isso demonstra que apenas Jesus e nenhum outro na história poderia ser o nosso Salvador. Né? Para vocês entenderem, e a gente vai dedicar mais pontos, né, naturalmente aqui, mas para vocês entenderem, se Jesus fosse apenas homem, ele poderia ser um homem legal, bom, justo, um cara que é um bom judeu, digamos assim, que tivesse andado em retidão e tudo mais. Mas se ele fosse apenas homem, o sangue dele não teria como pagar um sacrifício que é eterno, um sacrifício que está vinculado com a divindade de Deus. Né? Então, o peso do pecado, quando a gente fala do pecado, o pecado fere o caráter de Deus. Né? O caráter de Deus é eterno, então o peso do pecado é eterno por si só. E se o sacrifício também não fosse, ele não conseguiria pagar isso. Então, se ele não fosse Deus, já seria abolido o sacrifício. Mas ele precisa, de alguma forma também, ele precisa morrer para o sacrifício ser verdadeiro, no sentido de que há morte, há derramamento de sangue. E Deus não tem sangue. Então, se ele não fosse homem, ele não conseguiria derramar o sangue dele, que depois é o que verte e gera essa salvação sobre nós. Né? É o sacrifício dele, é realmente o derramamento de sangue. Tanto que o escritor de Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, precisava ser derramado sangue. Ou seja, é uma junção de naturezas que é difícil para a nossa compreensão, não é uma doutrina das mais claras para a nossa mente, mas ela é real e está preservada. Ela está bem demonstrada na Escritura, embora a nossa lógica não consiga entender ela está demonstrada na Escritura. Não é a única coisa que nós temos dificuldade para entender. Nós temos dificuldade para entender a Trindade, nós temos dificuldade para entender as escolhas junto com a soberania de Deus. A gente tem dificuldade em... Na verdade, é mais fácil dizer o que a gente não tem dificuldade, né? Mas, falando sobre isso, então, precisa ficar claro que é uma doutrina muito importante que junta essas duas naturezas de Cristo em uma mesma pessoa. Né? Isso vem, em parte, pelo fato de que ele é o único que tem essa natureza, até porque não houve nenhum nascimento, um outro nascimento do mesmo formato que o dele. A mistura de uma mulher virgem que nasceu sob concepção da sombra do Espírito Santo, né? E aqui fica um ponto importante, né? Quando nós falamos do nascimento de Jesus, se espera que dentro do contexto lógico da coisa, fique claro para todos que o nascimento é do corpo físico dele. Mas Cristo já é pré-existente. Cristo, para ser Deus, ele tem que ter o atributo que nós falamos, ele tem que ter a eternidade. Então ele já existia, e a gente vai entender como que ele existia. Né? Mas o corpo nasceu naquele momento. Então esse é um ponto importante que a gente vai entender também mais à frente. Então, vamos lá. Falando primeiro sobre Jesus como homem, né? Vamos ver alguns atributos de Jesus na Bíblia que demonstram ele como homem. O primeiro é esse próprio ponto do nascimento, né? Jesus nasceu de uma mulher, mostrando sua humanidade. Afinal de contas, Deus poderia fazer Cristo descer com algum outro corpo já do céu, já do alto, mas ele decidiu que nascesse por uma virgem ali, a saber, Maria. Até um ponto de curiosidade aqui, que até hoje, né? A gente falou, acho que foi na última, que o Andrei tinha até perguntado uma questão dos judeus. Para os judeus... isso para mim vira uma coisa muito irônica, né? Para os judeus, o laço sanguíneo é passado de pai para filho, né? Então eles não acreditam que para eles Jesus não poderia ser o Messias, exatamente pelo fato de que ele teria sido concebido vinculado daí com Maria e não com José, digamos assim. Só que para nós isso só fortalece o laço mais lógico da coisa, né? De que o laço sanguíneo foi passado de pai para filho, exatamente da sombra do Espírito Santo para Jesus. Então, esse nascimento já é miraculoso e é um nascimento extraordinário. Né? Então, Jesus nasce de uma mulher, nasce debaixo da lei, conforme diz a Bíblia, ali em Gálatas 4:4. Nós temos alguns textos que demonstram que Jesus estava com fome e sede, né? A Bíblia diz que em Mateus 4:2, por exemplo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É um momento em que você olha para Jesus e ele está com fome, mas
Isso é uma característica exatamente humana. Então ele está com fome, está com sede. Você tem outros momentos que, embora nesse, talvez o contexto até dê alguma outra concepção, né? Mas tem um momento que ele manda os discípulos ir comprar pão. Dá para se subentender em algum grau, talvez que tivesse a ver com a fome ou não. Embora aparenta no texto que ele também só queria se livrar dos discípulos, porque eles não iam ser úteis para o que Jesus queria fazer no momento com a mulher samaritana, né? De poder mostrar para ela a revelação de Deus mesmo. E aí ele fala, vão lá comprar pão, né? Mas você tem de forma clara na Escritura Jesus tendo necessidades físicas. Então, mesmo aquilo que não está descrito na Escritura, por concepção lógica da natureza humana de Jesus, aconteceu, né? Ele nasce, ele tem que ser cuidado como um bebê. Ele não é um bebê que com 3 meses está falando algo assim, né? Na verdade, ele nasce, cresce, não era exatamente como no nosso tempo, né? Mas se fosse hoje, era como se a gente dissesse, ele vai ter que trocar a fralda, vai ter que limpar o bumbum do bebê. E tudo isso está acontecendo de maneira simultânea. Isso é o Jesus homem, né? Jesus como homem. Quando você olha para João 4,6, o texto de Jesus, pois cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Então Jesus está cansado de uma viagem, ele está fadigado, e por isso ele se assenta ali próximo de uma fonte, né, junto à fonte. É um cansaço físico. Além disso, quando você olha para Lucas 22, 44, esse aqui é o texto, é um dos textos bem vinculados, né, sobre o sentido de emoção ali, diz que Jesus chorou. É um texto que nós conhecemos que está vinculado ali com Lázaro, né? Embora não fique claro para nós, tão claro o motivo que leva Jesus a chorar, né, no texto. Mas Jesus chora. E aparentemente ele chora, seja por ver a dor dos outros, por eles ainda não entenderem a revelação completa, ou ele chora por Jerusalém, por um acontecimento bem próximo que teve ali. Mas, de qualquer forma, Jesus estava chorando, né? Além disso, isso é João 11,35, né? E Lucas 22,44, que fala que Jesus, estando em agonia, ele orava mais intensamente. Então ele estava agoniado, ele estava padecendo um momento de sofrimento. Nesse momento aqui, está vinculado com a ideia do Getsemane ali, que é exatamente o momento que Jesus já está padecendo o início, né, do seu sacrifício, que é exatamente essa dor, onde até Lucas mesmo vai descrever a ideia de que Cristo está suando junto com lágrimas de sangue, né? Junto com sangue. Então, essa ideia é exatamente de um sofrimento, é uma agonia intensa. Isso é uma emoção, isso é um sofrimento humano que acontece. Além disso, nós temos, por fim, talvez o atributo mais natural do homem, né, dentro da sua vida, é a morte física, que Jesus claramente sofreu, como a gente tem vários textos, né, mas aqui, Lucas 23:46, um momento em que Jesus diz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Aqui você vê naturalmente que Jesus morreu. Aconteceu, né? É o cumprimento do sacrifício. Claramente, é um outro ponto assim que tem enormes discussões, né? Mas claramente, no mínimo, o Jesus como homem morreu. No mínimo, né? A discussão fica no lado dele como Deus. Mas são outras questões. Mas, no mínimo, Jesus como homem morreu e expirou, né? Ele padeceu ali no final. Então, todos esses pontos aqui mostram Jesus como homem, como a Escritura apresenta para nós. E, inclusive, né, Hebreus 4,15 cita uma coisa que eu considero muito interessante. Né? Ele cita que, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu gosto muito da lógica, né, do escritor de Hebreus, porque ele tá dizendo para nós, olha, ele consegue se compadecer das fraquezas e das tentações de vocês, porque ele padeceu por elas. Ele passou por elas. Naturalmente, ele deixa claro que Jesus não cedeu a nenhuma. Né? E aqui, inclusive, entra o outro lado, exatamente da divindade. Mas Cristo foi tentado, né, em cada uma delas. Então, ele consegue
o que o texto quer dizer é que ele consegue olhar para nós e dizer: eu me compadeço de vocês, porque eu sei que vocês estão padecendo dificuldades. Eu enquanto estava no Jesus homem, enquanto estava como Jesus homem, também passei essas dificuldades, também passei essas tentações. Então eu sei como é difícil lidar com elas, né? E essa ideia que o escritor de Hebreus quer passar para nós. Que deve ser uma coisa que a gente deve ter grande consideração, né? O fato de que Deus olha para nós e ele olha com um olhar de graça e misericórdia, se compadecendo de cada um dos desafios que nós temos, né? Esses são os atributos, então, de Jesus como homem. Agora, quando nós falamos de Jesus como Deus, você tem alguns pontos, né, que a Escritura demonstra, mas eu quero colocar alguns deles aqui. O primeiro que é demonstrado na Escritura é o perdão de pecados, né? Isso você percebe que acontece repetidas vezes durante os evangelhos, né? Sempre que, inclusive, eu gosto muito do episódio, eu não lembro agora o texto, mas o homem do telhado, né, quando descem ele lá pelo telhado, aquele episódio eu acho extraordinário, porque a Bíblia diz exatamente que no momento em que ele está descendo, o que se esperava ali em tese era cura, né? O que se esperava em tese era cura. Só que o que aconteceu foi exatamente o oposto, né? Jesus olha e fala: teus pecados estão perdoados. Vocês veem como que é no mínimo assim irônico, engraçado o fato de que Jesus tá vendo que eles estão descendo um paralítico ali pelo telhado. Então a lógica é que ele queria exatamente uma cura, né? Mas o que Jesus vai lá e libera para ele é: teus pecados estão perdoados. Então isso demonstra. E aí a Bíblia diz que Jesus, olhando, conhecendo, né, o interior do coração deles, no momento em que eles estão pensando assim: quem esse aí acha que é, tal, Jesus vai lá e diz: mas para que vocês saibam que também há poder de perdão de pecados, eu digo a ele: levanta e anda, né? E sara ele de toda enfermidade. Então ele curou o homem tanto no físico quanto do problema dos pecados, né? No sentido espiritual da coisa também. Então isso é no mínimo relevante para nós, né? Diga, Bruno. Eu procurei aqui, é Marcos 2:5. Marcos 2:5. Perfeito, obrigado. E então você vê exatamente acontecer isso, né? Então esse é um dos textos, não são poucos, né? Às vezes em que Jesus aparece para algum deles e diz exatamente isso. Vai lá e fala: olha, os teus pecados estão perdoados. E Jesus tem uma intenção, né? Jesus tem uma intenção ali de mostrar de forma clara para eles. Jesus tinha esse conhecimento, os discípulos tinham esse conhecimento e os fariseus tinham esse conhecimento de que quem perdoa pecados é Deus. Todos eles sabiam disso de maneira muito clara, né? Então, ele faz isso de maneira clara, exatamente para demonstrar a sua divindade. O segundo ponto que acontece, né, aqui em Mateus 14:33, a Bíblia diz: e os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Esse aqui usa especificamente a expressão adoraram, né? Mas você tem a mulher cananeia que chega se prostrando, né? E a expressão proskineu no grego está vinculado com a ideia de adoração também. Você tem outros episódios de homens que chegam e se prostram, que vai ser a mesma palavra do proskineu e tal. Então essa ideia, né, de adoração, ela está muito embutida ali. E qual que seria o caminho? Se Jesus não fosse Deus, a ação dele ia ser como dos anjos lá em Apocalipse. Não sei se vocês se lembram do texto, mas no momento em que João quer se prostrar perto dos anjos, o que o anjo fala para ele: não faz isso, não faz isso. O anjo repreende ele, falando: não faz isso, porque eu sou conservo teu. Então, os anjos sempre reagem assim, dizendo: eu não posso receber adoração. Jesus, se ele fosse apenas um sábio, algum tipo de profeta ou algo assim, tentassem adorá-lo, a ação mais natural de Jesus seria dizer: não faça isso aqui, porque adorar, você deve adorar a Deus. Mas Jesus não faz isso. Pelo contrário, ele recebe essa adoração nesses momentos. Então, isso demonstra exatamente
que ele aceitou a adoração. E essa adoração é uma característica específica de que só Deus poderia receber também, né? Além disso, e aqui entra num ponto que agora é importante, né? Que foi um dos atributos incomunicáveis que a Bruna falou, que é a eternidade. Né? João 8:58, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção em 2 pontos. Né? O primeiro é que Jesus diz assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Ok. Quais são esses 2 pontos? Primeiro, Jesus está falando sobre a existência, e tá ok. E ele quer dizer que antes de Abraão existir, ele já era, né? Ele diz, eu sou. Ok. Em primeiro grau, naturalmente, Jesus está dizendo isso para dizer que antes de Abraão realmente existisse, ele está falando antes que o pai da fé, que vocês falam que é o pai de vocês, existisse, eu já existia. Né? Esse é o conceito inicial do texto por si só, ali em João 8:58. Mas existe um segundo grau que vocês precisam lembrar que a Bruna falou ali também quando o Senhor se apresentou lá para Moisés. Ele falou, eu sou o que sou. Por que nós sabemos que tem essa intenção de Jesus? Porque Jesus não cita isso só uma vez, né? Jesus cita isso coordenadamente ali algumas vezes. Então, claramente, Jesus quer fazer referência à ideia daquele vínculo com o nome de Deus, né? Porque o nome de Deus que nós não sabemos pronunciar, né? Ninguém sabe pronunciar da forma correta, por isso alguns tentam Yahvé, Yahweh, Yahweh e tudo mais, mas ninguém sabe pronunciar realmente da forma correta. Alguns acham que os judeus sim, mas em sua maioria parece que não. É um ponto de que esse tetragrama que nós chamamos, que é o nome de Deus, foi ele falando do eu sou o que sou. Então ali você tem o tetragrama. Nesse momento do tetragrama, Deus está entregando a identidade e tudo mais ali para Moisés. E Jesus quer usar exatamente esse atributo de dizer eu sou, para lembrar que ele mesmo que se apresentou para vocês lá, vocês queriam uma identidade de quem ele era lá para Moisés, sou eu, né? Então essa ideia de usar o eu sou é exatamente porque ele quer fazer um vínculo com essa ideia que foi apresentada para Moisés. Então isso é um ponto bem, bem importante para a gente perceber a eternidade de Jesus, porque Jesus sempre existiu, né? Tanto que para o Cordeiro ser morto antes da fundação do mundo é porque o Cordeiro está lá antes da fundação do mundo. Então, ele é o que nós chamamos de pré-existente, mas também que é a mesma coisa que dizer a eternidade para ele ali. Então, esse atributo de eternidade só Deus tem. E se Jesus se apresenta com esse atributo, por dedução, ele precisa ser Deus na Escritura, né? Porque o perdão de pecados você poderia considerar que Jesus está falando, mas que garantia você tem de que ele está perdoando ou não, né? Você poderia pensar que a adoração ele está aceitando, mas ele é um homem só aceitando a adoração, que já seria totalmente contrário à Escritura. Mas essa eternidade que se apresenta na Escritura é um evento específico que não se repetiu durante a história, né? Pertence apenas a Deus. Além disso, tem o atributo aqui da onisciência, que é um atributo que nós também vimos, que é o fato de Deus saber de todas as coisas. Isso aqui é demonstrado que é um atributo também apenas Deus tem, né? E esse aqui é um atributo com alguns pontos engraçados, mas João 2:24 ali, e também não é um texto único, né? Tem várias vezes. Jesus, por sua parte, não se confiava a eles, pois os conhecia todos. Né? Também quando Jesus foi encontrar o Natanael, né? Também fala para ele, eu te vi quando você estava lá debaixo da árvore, sabendo que era uma indicação, né? de local com precisão ali, dando uma revelação a respeito disso. Não só nesses momentos, mas esse próprio texto que a gente falou ali, que a Bruna falou lá de Marcos 2, quando Jesus vai lá e disse para eles, teus pecados são perdoados. Não tem nenhuma citação dos homens falando alguma coisa, mas o texto diz que Jesus, conhecendo o coração deles, ele foi lá e dá a palavra, né, dizendo também seja curado e tudo mais. Então, qual que é o ponto? É que essa onisciência de Jesus, ela fica clara nas Escrituras, porém,
esse aqui é um ponto que a gente vai ter que tratar também na próxima, sobre o kenosis, né? Que é o esvaziamento de Cristo. O que acontece? Você percebe na Escritura que a onisciência de Jesus se manifestava de forma específica em momentos que o Pai queria que se manifestasse sobre Cristo também, né? Porque em determinadas coisas, por exemplo, quando os discípulos falam quando será o momento disso aqui, Jesus dá indícios, mas quando eles querem saber a hora exata, Jesus fala, nem os anjos do céu sabem, ninguém sabe, senão o Pai, né? Então ele não dá a resposta. Mas ele é onisciente ou não é? Isso aí está vinculado com o kenosis. Então ele é onisciente, só que o kenosis ele abre mão dos seus atributos, né? Ele abre mão exatamente para ele poder padecer. Porque se ele não abre mão dos atributos, ele não padece como homem. Então é uma mistura de todas as doutrinas, como eu falei no começo, que não, eu sei, tenho consciência que não é prático, não é fácil da gente entender, mas isso é real, está presente na Escritura, né? Então, Jesus apresenta momentos em que houve esses detalhes da onisciência, porém, quando o Pai lhe permitia, né? Em momentos específicos, quando ele queria fazer o que nós chamamos o segredo marcano, né? Da ideia, ele queria manter, digamos, em certo sigilo, até que se cumprisse cada um dos pontos, aí parece que o Pai ia revelando conforme queria, né? Então, você vê o segredo arcano que eu falo, é os momentos em que Jesus fala, você foi curado, beleza, mas não conta para ninguém. Que aparentemente quase nunca funcionava, né? Jesus falava isso, mas a pessoa saía curada e, sei lá, saía pulando, rodopiando ali feliz, saía contando para quase todo mundo, né? Então, mas você vê que tem essa intenção de Jesus. E um último ponto aqui, né, embora tenha vários, mas o último ponto que isso aqui é muito relevante, né? E tem 2 textos aqui que são extremamente importantes, que é de Jesus como Criador, né? Então, Colossenses 1, 16 e 17, ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Quando você pensa dele falando de que foi criado em Cristo, né, todas as coisas, isso aqui está vinculado com um atributo que a Bruna falou de supremacia, né? Ele tem a supremacia sobre todos, né? Sobre todos no sentido de seres humanos, espirituais e tudo mais. Então, isso aqui demonstra ele não só como criador, mas ele como ser supremo sobre todos. Então, todas as coisas são criadas nele e através dele, né? E no final das contas também para a glória dele. Mas tem o segundo texto, que é extremamente importante, é um texto bem relevante para isso, que é João 1. João 1. Que quando, né, para a gente lembrar esse contexto aqui que já foi falado outras vezes, no caso de João, ele está combatendo a ideia do gnosticismo, que tinha algumas afirmações ali, e o que João quer trazer é mostrar como que Jesus realmente se encarnou, né? Jesus se fez homem, para tirar aquela ideia de que a matéria é ruim e tudo mais, que o gnosticismo defendia. Então ele quer defender a encarnação, só que o que ele faz, naturalmente, quando ele vai te lembrar de Gênesis, né? João 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E algumas pessoas, quando olham para isso aqui, pensam o que quer dizer isso aqui, né? Algumas pessoas entendem o que quer dizer isso aqui, mas ficam em dúvida em relação à ligação disso aqui com Jesus. Quando você lê o restante do capítulo, você percebe que claramente está falando sobre Jesus, né? Ele vai falar sobre João Batista e depois vai falar até o momento em que João Batista faz o testemunho a respeito de Jesus. Então o texto quer apontar para Jesus. Mas para vocês entenderem, a expressão verbo, que hoje nas Bíblias é traduzido por palavra ou algo assim, a expressão aqui no princípio era o verbo. E o verbo, percebe que esse verbo geralmente nessa Bíblia vai estar em maiúsculo, ou palavra vai estar em maiúsculo, porque esse verbo aqui é a expressão logos no grego. Por que é importante saber que é o logos? Existia nessa mesma época, e muito antes disso aqui, discussões já filosóficas sobre o que era o logos. Logos era um conceito filosófico para dizer quem que é o logos, qual que é o princípio primeiro da existência e da vida.
Quem que inicia tudo? Quem que cria tudo? Por que a vida existe? Para que as coisas se manifestam? Quando João escreve dizendo assim, no princípio era o Logos, ele quer dizer, eu estou contando para vocês que existe uma causa primeira do porquê tudo existiu. Então, qual é essa causa primeira, João? É exatamente o Cristo. No restante do capítulo, ele vai desenvolver a ideia da encarnação de Jesus. Então, o que João está apresentando para nós é que sem o Logos, nada foi feito. Sem o Logos, nada existiria. Sem o Verbo, nada existiria. Então, a ideia do que ele quer trazer é que, naquele momento em que a gente vê lá no Gênesis 1, o Deus falando haja, Cristo era a palavra que estava como se simultaneamente com Deus saindo e cumprindo, criando tudo isso, né? Por isso a ideia dele ser a própria palavra, ele ser o verbo encarnado, ele é a palavra em si que sai e tudo se cria a partir dele, né? Então, se não é ele, ao mesmo tempo que fala e ao mesmo tempo é a própria palavra que sai, se não é ele, nada se cria, nada existe. Então, a ideia de João e a ideia de Paulo também em Colossenses é a mesma, é demonstrar a supremacia dele como Criador, dele como Senhor, dele acima de tudo e de todos. E eu até recomendo a vocês dedicarem algum tempo de estudo em João 1.1, aliás, João 1 inteiro, né, que vai, com certeza vocês vão conseguir tirar muitos outros pontos ali que são extremamente relevantes sobre Cristo, né? Então, aqui nós percebemos que Jesus, como Deus, ele, de forma clara, ele é o único que poderia ser o sacrifício perfeito, né? Se ele não fosse Deus, o sacrifício não seria viável, né? Dificilmente alguém resistiria da forma como ele resistiu, se não fosse também o seu lado divino, ao mesmo tempo trabalhando em conjunto com o lado humano, mas foi o próprio Cristo que se tornou, né, esse sacrifício perfeito que consegue pagar o preço dos nossos pecados. Então, para a gente fazer algum resumo, né, sobre esses principais pontos, quando a gente fala da dupla natureza, o primeiro ponto é: Jesus é 100% Deus, é 100% homem, isso fica claro e precisa ser assim para o sacrifício ser verdadeiro, ainda que de forma simultânea, com as substâncias, né, interligadas ali, sem uma contrariar a outra. Ele também é o único, né, conforme diz a própria Bíblia em Timóteo 2,5, ele é o único que pode reconciliar Deus e os homens, né? Como Paulo diz para Timóteo, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Ele quer reforçar exatamente isso, Cristo Jesus, homem. Mas ele acabou de citar que há um só Deus e há um só mediador. Então, claramente, isso é evidente na mente de Paulo. Ele também, Cristo é Deus. Mas no final ele fala Cristo Jesus, homem. Então, ele tem noção de que Cristo é Deus e que Cristo é homem. Então, esse atributo, né, essa união hipostática acontece em Cristo. Além disso, não tem nenhuma outra pessoa, e nem vai ter, né, nenhuma outra pessoa, com base na Escritura, que vai ter alguma natureza desse tipo. Mesmo nós, ainda que somos a junção aí de corpo, alma e espírito, em nós não um contraria o outro, né? Diferente de em Cristo, em nós, de forma muito clara, um contraria o outro, e a nossa natureza fica muito mais derradeira na questão da carne, ela não consegue vivenciar as duas ao mesmo tempo, né? Geralmente, quando você está no sentido de estar mais carnal, estar mais longe de Deus, quando você está espiritual, você está mais perto de Deus, então as duas naturezas não conseguem trabalhar simultaneamente, né? Parece que uma sempre enfraquece a outra em algum grau. Então, Cristo é o único que tem essa natureza. Além disso, assim como a Bruna falou sobre os atributos de Deus, quando eu olho os atributos de Deus e eu olho para Cristo, eu reconheço Ele como o Senhor meu. Eu reconheço Ele como Deus único que é digno de receber essa adoração, né? E não há nenhum outro com essas características como Ele que possa receber adoração, né? Então, Ele é o único. E essa verdade me leva a adorar a Deus, me leva a adorar a Cristo e ter uma confiança total nele. Porque se Jesus fosse apenas homem, eu não conseguiria olhar para ele com confiança, porque eu teria que olhar para Jesus e falar:
peraí, mas se ele é homem, então ele não tem a imutabilidade. Então ele pode mudar. Então ele pode, de uma hora para outra, falar, não, eu quero fazer diferente, agora não quero mais padecer por eles. Ele pode mudar. Mas Jesus não, né? Como Deus, ele tem esses atributos. E, além disso, o entendimento de que o Senhor se entregou de forma plena, né? Como eu falei ali no momento da cruz, a gente sabe que, de uma maneira clara, quando a gente chega à conclusão de que Jesus é Deus e de que ele tem essa dupla natureza, na cruz está Deus, né? Está o Deus encarnado que se colocou ali. E isso é de propósito, quando eu digo ele se colocou ali, né? Porque, na verdade, se ele não se colocar, ninguém consegue colocar ele. Se ele não deixar, ninguém coloca ele, né? Não é à toa que a gente precisa lembrar que quando Pedro tenta defender Jesus, ele fala, você acha, Pedro, que se eu não orasse meu pai, ele não mandaria agora 12 legiões de anjos? Então, se ele não se deixar ser colocado, ninguém coloca ele na cruz. Então, ele foi de vontade própria, com um real interesse de padecer por nós. Né? Eu acredito que uma entrega real e plena, no sentido sacrificial mesmo, não pode ser maior que isso. Né? De alguém que é o que Paulo, né, argumenta em Romanos, que talvez por justos ou pessoas boas alguém morreria, mas por pessoas que não merecem, que são injustas, ímpias, apenas Deus foi quem decidiu pagar o preço e morrer por nós, né? Se fazendo o sacrifício vivo e agradável através de Cristo ali. Então, é isso. Tá? A ideia é que fique claro para nós essa junção, né, das naturezas ali e como Cristo continua, né, sendo 100% homem, 100% Deus e sendo o único com essa natureza. Bom, abrir espaço para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade, por favor. Luiz Henrique Antunes. Eu tô da mesma forma do louvor, né? Ou eu falo ou tem vídeo. Mas eu vou falar assim, tá conseguindo me ouvir aí? Estamos ouvindo, hein? Tá. Na questão, eu sou leigo da Bíblia, claro, né? A gente tem muito que aprender e eu sou leigo. Mas eu vejo assim, para a gente conversar com uma pessoa que é contrária ao Evangelho, ou ela está, tipo, contestando o 100% de Jesus como Deus e como homem, é dizer que ele abriu mão, né? Quando ele veio à Terra, ele abriu mão de ser Deus, para sentir todas as nossas dores. E isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus, e nem que Deus estava por ele, né? Porque ele é filho de Deus, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a pessoa que contesta a existência de Jesus. Jesus, se você estudar a parte egípcia, vai aparecer lá que Jesus fez todos aqueles as 10 pragas. Se você for no grego, vai aparecer Jesus. Se você for em Roma, vai aparecer Jesus, tanto é que veio o catolicismo em Roma, né? Que dali veio a crucificação. E a terceira questão que eu vejo assim, você juntar essas histórias e mais isso, você consegue ter um contexto, uma conversa ali para tentar diminuir. E o resto, você vai falar que, né, depois da crucificação, veio o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a essência, né, tipo Jesus que mandou depois da crucificação. E a conversa para leigo, quando uma pessoa vem te contestar sobre isso, eu acho que é a melhor forma, né? Você colocar a história romana, egípcia e grega, colocar a essência de Deus, porque ele abriu mão, ele sofreu tudo por nós. Ele não precisava fazer isso. E a terceira, que eu acho muito engraçada, essa é a parte, tipo, vamos dizer assim, parte do mundo, né? Que fala, né, sobre a existência da nação humana, que veio dos macacos. E eu vi um vídeo que né, essa parte é parte mundana mesmo, que é engraçado. Não, beleza, a gente veio dos macacos. Mas por que os macacos até hoje, esses macacos que a gente tem aqui,
né? Tanto os gorilas quanto os menorzinhos, saguis, não viraram gente. Então é algo assim que você pode conversar, né? Numa conversa tranquila, tipo, você saber debater, saber entender, não ser aquele negócio, tipo, bruto, né? Mas é coisas que você pode usar, tanto a história egípcia, grega, romana, a história de Deus, Deus que é Deus puro, 100%, né? Tanto Deus como o ser humano, e daí a história do macaco. Se o cara vir com a história do macaco, vai ser muito legal, né? Daí você vai falar, não, mas e os macacos de hoje, por que não viraram gente? Tipo, é coisa assim que você faz no humor, porque, né? São pessoas que não estão na igreja, mas dentro disso você faz um contexto que você vai deixar, tipo, uma sementinha na cabeça deles. É isso que eu queria dizer. Legal. Eu acredito que, de uma maneira geral, quando você estiver falando com uma pessoa leiga, realmente no sentido da palavra, eu imagino que é até raro que a pessoa geralmente vai argumentar no sentido do 50-50, né? Assim, pelo menos se for uma pessoa realmente leiga. Mas ainda que se uma pessoa leiga argumentar nisso, eu acho que não tem motivo para você ser desrespeitoso e considerar que a pessoa às vezes tem noção do que ela está falando, né? Por vezes nem nós mesmos temos, né? Noção do que a gente está falando. Então, no sentido de ter uma base, né? Então você ouve alguma coisa às vezes e repete. Então, eu acho que o caminho é mostrar para a pessoa que realmente Cristo é o único suficiente para nos salvar, né? O cálculo matemático a gente deixa para depois para ter que resolver de outras formas, né? Mas o ponto principal e importante é que Cristo é o único suficiente, é o único que tem poder, né, para pagar realmente pelos nossos pecados. E dos outros pontos, né? Inclusive, agora voltando para esse ponto, né, quando a pessoa fala isso com consciência, daí não é uma pessoa leiga, uma pessoa que tem consciência do que está falando, aí vira um problema, porque esse exemplo que você falou dos macacos é interessante, que hoje em dia você tem muitos cristãos, né, teólogos, mas muitos cristãos que acreditam, eu falei isso em algumas pregações atrás, não lembro qual agora, sobre Gênesis, que você tem dentro da teologia liberal hoje algumas pessoas que não acreditam mais em Adão e Eva, né? Não acreditam que aquilo é uma história real, aquilo é algum tipo de parábola ou algo assim, figurativo. Então, algumas pessoas hoje, mesmo cristãos, acreditam, né, na ideia da evolução por si só, né? A gente pode ter começado pela evolução, um Big Bang e tudo mais ali e tal, mesmo crendo na Bíblia, né? Só que para eles há essa possibilidade de Gênesis ser um tipo de parábola, né? Muita parte dele ali. Para mim isso é um problema. Para mim, né, e para uma boa outra multidão de pessoas é um problema, né? Então, né, não estou tirando o contexto que você falou, que é um contexto realmente de pessoas ali conversando, não seria o caso, né? Mas acho importante a gente colocar esse contexto de que a gente precisa fundamentar, né, os princípios da nossa fé, que eu acho que se você tira Adão e Eva, você tira o conceito do que é o pecado, de como ele surgiu, e perde meio que o sentido do porquê que Deus vai dar uma lei depois, porque vai ter sacrifício depois para vencer um pecado que nem existiu, porque era uma parábola. Então, perde-se meio que o sentido lógico da Bíblia, né? Então, a gente precisa olhar para os fundamentos da nossa fé, né, com maior atenção. E mesmo que, igual a gente falou aqui, nem todos são fáceis, muita coisa é difícil, muita coisa, a maior parte talvez é difícil, mas a gente precisa olhar, né? A gente precisa se dedicar e cumprir o ponto a nossa parte, né? Cumprir a nossa parte mesmo. Mas alguém... Fiquem à vontade. Não, só para concluir o que eu falei. É no sentido assim, tipo, se você tem aquela vontade do ID, de evangelizar, você não tem, assim, uma base bíblica, claro que a gente tem que estudar, a gente tem que estar sempre pronto, né? E o Espírito Santo também vai agir de forma, né? Ali naquela conversa. Mas eu acho que é o que a gente está conversando sobre a supremacia de Jesus, o 100% Deus, 100% homem, também a história, que daí
Se for, igual você falou, uma pessoa leiga não vai falar de Roma, não vai falar de grego, não vai falar de Egito, né? Mas ela vai querer julgar nessa questão do Big Bang, dos macacos. Então, tipo, você tentar levar na conversa boa, né? Tipo, às vezes até um amigo, né? O amigo vai chegar nessa forma aí, falar sobre isso. Mas é bom a gente ter a base, né? Porque o Antigo Testamento fala do Egito e fala ali, entrando um pouquinho, vai entrar em Roma, grego, indo já para frente. Mas é legal porque, tipo, você vai falar, não, beleza, não tem problema você não crer. Eu creio, eu sei que não é dos macacos, não é do Big Bang, vem do Éden, que a gente somos seres humanos, pecadores, falhos, que Jesus veio para nos salvar com a crucificação. Aí você fala que, tipo, não tem Jesus, eu sou ateu. Beleza, mas daí você crê no Egito, você crê em Roma, você crê em outras coisas que são outros deuses, que lá, se você for estudar, Deus estava lá. O Jesus, no caso, né? A história vem dali, tem uma ramificação dentro da história dessas nações, que vai mostrar que Jesus esteve na Terra, que ele foi o único Salvador, né? Nesse sentido, assim, tipo, eu não vou falar para você, assim, igual você, a Bruna, assim, falar, ó, em tal livro, tal versículo, tá assim. Eu não vou conseguir falar dessa forma, mas a gente tem um entendimento, um básico, e a gente conversar com o leigo, a gente vai conseguir mostrar pelo menos uma curiosidade para ele. Ele vai falar, será que ele está falando... tem sentido o que ele está falando. Então, se ele tiver aquela curiosidade e o Espírito Santo tocar no coração dele, ele vai querer procurar para depois, daqui 2 dias, ele vir falar com a pessoa. Falar, não, você errou em tal coisa. Mas no que eu errei? Não, Josué não estava em Roma, ele estava no Egito. Eu errei nisso aí, pior que é verdade, irmão. Vamos conversar mais um pouco. Sabe? Aquela conversa ali, quando você vê, você já pegou, você já pescou o peixe. Isso aí. Bruna? É isso que o Henrique falou. Uma das coisas, a primeira coisa, assim, normalmente, né? Se você pegar uma pessoa para conversar assim, pode acreditar que é uma boa pessoa para você conversar, porque se a pessoa realmente for atrás de saber do que você está falando, é porque ela realmente é interessada. Já é um bom sinal. Porque normalmente os que perguntam, os que questionam, os que não aceitam de primeira aquilo que a gente fala, são os melhores. Eles vão procurar depois saber, né? A maioria, na verdade, é preguiçoso. Ou fica com aquilo que a gente falou, ou simplesmente não fica com aquilo que a gente falou, mas também não procura saber o que é verdade, né? Então, se você acha uma pessoa dessa, Henrique, você tem essa pessoa tem um grande potencial de realmente se tornar um cristão e um bom cristão, né? Por mais que a gente ache muitas das vezes que é uma pedra no sapato, né? Mas é uma pessoa que tem curiosidade, né? E muitas pessoas vão aprender realmente por ter essa curiosidade. Outra coisa, Matheus, quando você falava, me veio, e daí depois você já falou, eu entendi, e só para te perguntar para confirmar. A onipresença era uma coisa que Jesus teve que abrir mão, né? Para vir como homem, né? Porque ele não estava em todos os lugares quando ele estava aqui na Terra, né? Outra coisa, você diz lá, né? Você falou lá que quando ele recebeu a adoração, né? Ele recebeu lá no barco e falou assim: os discípulos falaram, o Senhor realmente é o Filho de Deus. Mas por que que lá naquela passagem do jovem rico, quando o jovem rico vem e diz para ele assim, bom mestre, né? Mas daí ele diz assim: por que você me chama de bom? Só um que é bom e é Deus. Mas por que que nessa hora ele não recebeu esse, vamos dizer, esse elogio, essa coisa, né? O rapaz reconhecendo que ele era Deus? Então, tem muitas interpretações, né, sobre o episódio, mas me parece assim que pelo que o jovem falou dentro do contexto ali, né, me parece que o jovem estava muito precipitado em querer citar Jesus como mestre, não porque ele realmente acreditava em Jesus como mestre. Me parece que era muito mais uma defesa dele achar que ele já conseguia suprir as necessidades para a salvação. Tá? Então, me parece pela forma que ele fala, né? Eu não sei vocês, mas eu leio os textos
que pensando na entonação que eles estão falando, né? Até dentro do grego até tem isso, né? Tem as vozes, passiva, ativa e tudo mais. Mas a impressão que me dá no texto é de que ele não crê realmente em Jesus como mestre. Na verdade, me parece muito mais que ele está tentando passar uma visão de que assim, ó, e aí, bom mestre, e aí, eu já faço isso, aquilo, lá, tal, o que mais que eu preciso, né? Então, porque me parece que ele estivesse realmente se sujeitando a Jesus, aquilo que Jesus pediu era para ser a parte mais fácil em comparação com as outras. Né? Então, a impressão que eu tenho é que aquilo ali não seria era como se fosse vamos trazer uma ideia bem lúdica, assim, né? Era como se fosse a gente dizendo na igreja um glória a Deus bem irônico, né? Glória a Deus. Tipo, com a ideia de que assim, não é uma adoração, na verdade. Você não está querendo adorar a Deus, você só está querendo usar aquilo como fala aleatória, né? Então, para mim... Ou talvez, tipo, também, como eu vejo, Mateus, é tipo assim, ele já chegou tacando essa de bom mestre para ver se Jesus dava alguma coisa a favor dele, alguma palavra a favor dele, né? Como que querendo bajular, como que querendo agradar, né? Eu vejo dessa forma. Eu lendo, eu vejo dessa forma. Eu acho que pode ser algo nesse sentido, mas de qualquer forma eu tenho certeza é uma palavra muito forte, né? Mas assim, me parece muito no texto que não é nenhum tipo de adoração que ele está usando mesmo, né? Mas que é só mais um tipo de palavra, assim, seja para tentar ter essa vantagem aí com Jesus, igual você falou, ou seja para só tentar vender algum outro conceito ali, né? Mas alguém, pessoal, queira comentar algo? Se não tiverem, deem só um joinha, só pra gente saber que vocês estão ouvindo. Tudo ok. Tudo ok. Thanks. Bom, então, creio que é isso, né? E, por padrão, é importante, eu acho que o que o Henrique falou cai num ponto aqui importante, que é você pensar como tornar útil, né? Tudo isso que você aprendeu, né? Ouviu aqui. A ideia, isso é um princípio que a gente trabalha, eu acho que em todas as matérias, mas né, eu vou dizer da teologia porque é o que eu conheço, né? Mas a gente costuma ter o conceito exatamente de dizer que todo conhecimento, se é para você ter ele e guardado, ele é um conhecimento vazio, né? O conhecimento se entende na ideia de que você compartilhe ele. Então, o que nós ouvimos aqui hoje é exatamente que Cristo, ele é Deus, né? E isso precisa mexer com a gente em determinado grau quando a gente se refere à pessoa de Cristo. E também de que, quando eu olho para cada uma dos atributos dele como homem, isso precisa fazer a gente entender que ele padeceu isso de verdade, né? Ele abriu mão, né? No próximo a gente vai falar mais sobre isso, sobre a ideia dos atributos, abrir mão, humilhação e tudo mais, né? Só que, e da exaltação também, mas é importante ficar claro esse ponto para nós, e que Cristo, como homem, ele padeceu sem dificuldades, ele padeceu sofrimentos, e tudo isso, né, tudo isso que ele padeceu foi exclusivamente por amor e bondade dele, né? Porque não havia, não há e nem nunca haveria, né, nenhuma necessidade dele de fazer isso porque, eu tenho que fazer. Ele faz por amor, né? Ele faz por bondade. Então, acredito que a gente precisa entender isso e isso nos levar, né, como o Rick falou, nos levar a uma prática do ID, né, a levar o evangelho a outros, demonstrando esse tão grande amor de Deus. É claro que no momento que você está evangelizando a pessoa, você não vai explicar a dupla natureza de Jesus ali, não é nem prático, né, nem sabe o que você tem de fazer isso, mas o que interessa para nós é que ele, sendo Deus, né, aí o texto basicamente de Filipenses, né, ele sendo Deus não tomou por usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se, né, ele se entrega, ele se esvazia para fazer como o homem se entregar por amor a nós, né. Então isso é o que nós temos por certeza, né. Então, mais uma vez, obrigado pela participação de cada um, né. Vamos fazer uma oração para a gente agradecer a Deus e damos o encerramento. Você pode fazer a oração, Bruno, por favor?
Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse momento, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Senhor, de aprender mais da tua palavra, de quem o Senhor é, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, repartiu conosco, Pai. A sabedoria, o entendimento, Pai. As coisas que, Senhor, estão no teu caráter e o Senhor tem repartido conosco. Pai, eu oro por mim, Pai, por cada um que está aqui, Senhor. Que o nosso entendimento seja aberto, Pai. Para que nós possamos conhecer, ó Deus, a tua grandeza, Pai. O teu poder, ó Deus. Não só um poder, ó Deus, que venha ao nosso favor, mas, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, ó Deus, para ver o quão grande, Pai, quão amoroso, quão poderoso, quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Deus, eu oro, Pai, para que a gente possa persistir em conhecer o Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ensine, Pai, nos capacite a conhecer, ó Deus, Senhor, as maravilhas da tua lei, Senhor. Deus, eu oro para que o teu conhecimento seja guardado e marcado dentro do nosso coração, mas que a gente possa mesmo, Senhor, através do teu Espírito Santo, Pai, repartir isso com as outras pessoas, ó Deus. Em nome de Jesus, que a nossa fé, Senhor, seja alicerçada no Senhor e na tua palavra. Que, Pai, conforme nós conhecemos o Senhor, nós possamos, Senhor, ser mais firmes e constantes, ó Pai. Que nós possamos crescer no conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, Pai, de conhecermos o Senhor, de prosseguir em tua direção, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos capacite, Espírito Santo. Nos capacite, conhecemos a Deus e reconhecemos as nossas limitações, ó Pai. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que vai além delas, ó Pai. O Senhor nos escolheu, Pai. Senhor, não sabemos por quê, Senhor. Não temos nada de bom para te oferecer, mas o Senhor nos escolheu, Pai, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. E te pedimos, ó Deus, fala conosco. Continua, Senhor, aquela boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, é isso aí, pessoal. Deus abençoe a cada um. Vou mandar no grupo o link assim sobre o vídeo, né? Para caso alguém precise assistir. E o arquivo com a base aí da aula, tá bom? Deus bendiga, pessoal. Uma boa noite aí. Fiquem na Amém. paz. Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.